Começa agora Revidecast, o podcast semanal da Revide. Oferecimento Ribeirão Shopping, sempre muito mais. Olá, eu sou a Bel de Farias, bem-vindo ao nosso Revidecast, o podcast da Revide. Aqui você vai saber tudo o que aconteceu de mais importante na última semana. Além das notícias, vamos trazer uma programação para que você possa curtir a cidade. Olá, eu sou o Murilo Pinheiro. Vamos começar falando sobre a vacinação infantil no estado de São Paulo. Em até 3 semanas, todas as crianças do estado deverão receber a primeira dose da vacina infantil contra a Covid-19. Ao todo, são 4.300.000 crianças. Com a aval da Anvisa, haverá uso imediato de 8 milhões de doses da Coronavac nos 645 municípios paulistas. Outras 7 milhões de vacinas serão oferecidas a estados e prefeituras que tiverem interesse no imunizante do Instituto Butantan. No último final de semana, o estado de São Paulo ultrapassou a marca de 80% da população com esquema vacinal completo contra a Covid-19. Cerca de 90 milhões de doses foram aplicadas neste último ano de campanha nos 645 municípios do estado. São Paulo é o estado que mais vacinou no Brasil, em números absolutos e percentualmente. Segundo o vacinômetro, entre o total absoluto de vacinas até o momento, 38.500.000 são referentes à primeira dose, 35.900.000 de segunda e 1.100.000 de dose única e 14 milhões da dose adicional. E até quarta-feira, dia 26, Ribeirão Preto somava 3.047 mortes causadas pela Covid-19. Já são 123.835 casos confirmados da doença. Foram, em média, 711 novos casos por dia na última semana. Já a ocupação de leitos voltou a subir. Dos 48 leitos de terapia intensiva exclusivos para o tratamento da Covid-19, 46 estão ocupados, uma taxa de ocupação de 95%. Já os leitos de enfermaria apresentam uma ocupação de 83%. Dos 85 leitos disponíveis, 71 estão ocupados. Revide. Em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, dia 26, o governo de São Paulo anunciou a ativação de 700 novos leitos exclusivos para atendimentos para a Covid-19 na rede hospitalar do estado. Segundo o governador João Dória, a decisão foi tomada para apoiar os municípios diante do crescimento das estatísticas de internações. Os leitos serão abertos em hospitais estaduais de todas as regiões de São Paulo. Nesta terça-feira, 25 de janeiro, Ribeirão Preto ultrapassou os 90% de ocupação dos leitos de UTI e a enfermaria, segundo a atualização da plataforma leitoscovids.org. No auge da pandemia, em 2021, o município dispunha de quase 300 leitos. Mesmo assim, atingiu 100% de ocupação. Serão abertos 266 leitos de unidade de terapia intensiva, UTI, e 434 de enfermaria em hospitais de gestão estadual que receberão pacientes encaminhados por meio da Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde, o CROSS. Murilo, hoje a cidade conta com 48 leitos exclusivos para Covid. Por isso esse percentual tão alto de utilização. Parece uma atitude correta do governo do estado em aumentar o número de leitos. Mesmo que os casos não sejam tão graves, o aumento de número de casos e as pessoas ficando internadas provoca novamente um estresse do sistema de saúde, né? Essas pessoas, embora não estejam ocorrendo agora os óbitos, elas necessitam, obviamente, de cuidados especiais por parte dos médicos e dos hospitais. E aí o Estado, que já havia desativado uma série de leitos, agora faz um caminho inverso, né? Reativando novamente, tendo que contratar mais gente, colocando pessoas à disposição. Isso realmente é um dado muito preocupante, né? Dessa pandemia, dessa variante Ômicron que insiste em não ir embora. Revide. Uma notícia que repercutiu muito essa semana foi o fechamento do Colégio Metodista. Em um comunicado, a diretoria da escola anunciou aos alunos e professores o fim das atividades em Ribeirão Preto. A notícia que a unidade, localizada na rua Florencio de Abreu, no centro da cidade, não vai mais funcionar, pegou todos de surpresa. O professor de Filosofia e Sociologia, Matheus Arcaro, contou que começou a trabalhar no Metodista em 2019 e o colégio já não estava bem financeiramente. Segundo ele, o colégio já passava por dificuldades com o pagamento dos salários atrasados e não estavam pagando alguns benefícios, como o Vale Alimentação. O colégio entrou em recuperação judicial em abril de 2021 e a partir daí começaram a pagar o salário em dia.
Em nota, o Colégio Metodista informou que suspendeu suas atividades no dia 21 de janeiro devido ao agravamento de sua situação financeira. Na nota, a direção diz que tem dado todo o apoio escolar e administrativo às famílias e aos alunos para que possam prosseguir regularmente com seu ano letivo em outra instituição. As aulas na rede municipal de ensino de Ribeirão Preto voltam a partir do dia 3 de fevereiro em formato 100% presencial. O retorno deste modelo vale para os alunos do ensino infantil, fundamental, especial e a educação de jovens e adultos, o EJA. Apesar do número crescente de casos de Covid na cidade, o retorno está mantido e, segundo a Secretaria de Educação, todos os protocolos sanitários serão cumpridos à risca. O retorno dos alunos foi motivo de disputa na Justiça entre a Prefeitura e o Sindicato dos Servidores Municipais de Ribeirão Preto. Como requisitado pela ação civil coletiva movida pelo sindicato, todas as 134 escolas municipais e os transportes escolares foram vistoriados por médicos infectologistas. Além disso, outra exigência para o retorno era a vacinação completa dos profissionais da educação. Entre as mudanças propostas para o ano letivo de 2022 está a inclusão de uma sexta aula para o ensino fundamental, com a finalidade de compensar a defasagem no aprendizado em 2021. Também foi implantada a recuperação paralela no contraturno escolar, com ênfase em língua portuguesa e matemática, além da reformulação da disciplina da língua inglesa, com a implantação de 3 aulas semanais para os anos iniciais do ensino fundamental e ampliação para 5 aulas semanais para os anos finais do fundamental. Revide. O outro assunto que está repercutindo foi a mudança nas regras de afastamento de casos confirmados do novo coronavírus, suspeitos ou que tiveram contato com casos suspeitos. O Ministério da Saúde publicou uma portaria diminuindo de 15 para 10 dias o prazo de afastamento dos trabalhadores. O texto, assinado em conjunto com o Ministério do Trabalho e Previdência, diz ainda que o período de afastamento pode ser reduzido para 7 dias, caso o funcionário apresente o resultado negativo em teste por método molecular, o RT-PCR ou RT-LAMP, ou teste de antígeno a partir do 5º dia após o contato. A redução para 7 dias também vale para os casos suspeitos, desde que o trabalhador esteja sem apresentar febre há 24 horas, sem tomar remédios antitérmicos e com a melhora dos sintomas respiratórios. As novas regras alteram uma portaria de junho de 2020, que trouxe medidas para a adoção prioritária do regime de teletrabalho, entre outros pontos. O documento atual diz que, na ocorrência de casos suspeitos ou confirmados da Covid-19, o empregador pode adotar a seu critério o teletrabalho como uma das medidas para evitar aglomerações. Revide. Ribeirão Preto deve ganhar até o segundo semestre de 2022 um laboratório especializado em genética molecular. O laboratório de genômica é resultado de uma parceria do Supera, Parque de Inovação e Tecnologia, através da entidade gestora FIPASE e o governo do estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O convênio para a colaboração técnica foi assinado no dia 24 de novembro e prevê investimentos de aproximadamente R$ 495 mil pelo estado, que serão destinados à compra de equipamentos e estruturação do espaço. O gerente do parque, Eduardo Ciccone, explica que o objetivo é apoiar pesquisadores e empreendedores ligados aos setores da biotecnologia e áreas correlatas das mais diversas regiões do país. Ele diz que a ideia é criar um polo genômico para antecipar possíveis demandas dos setores, além de fomentar projetos de pesquisa e desenvolvimento, favorecendo a chegada de novos produtos ao mercado. Revide. E a Paula Zuliani, editora da Revide, vai contar sobre as matérias da edição desta semana, que tem a versão impressa. Começamos bem? Oi, Bel, Murilo e ouvintes do nosso Revidecast. Nós começamos muito bem, viu? Para a matéria de capa dessa semana, nós convidamos 3 mulheres que são especialistas no mercado financeiro. Elas comentam o crescimento e, principalmente, o fortalecimento da presença feminina nesse setor. A entrevistada é a professora doutora Suzileide Castro França, referência na área acadêmica. Ela acaba de assumir a reitoria da UNAERP. E tem mais um destaque aqui que vale a pena conferir. Vocês precisam conhecer a dona Ana Mariana, que é a nossa personagem do Revide Ancienne. Aos 103 anos, ela viajou de avião pela primeira vez e foi para receber um prêmio, viu? De melhor performance na categoria não ficção no Rio Fest, o maior festival de webséries do mundo. Ela estrelou um documentário produzido pelo bisneto, o jovem artista João Vitor Zanato. Isso e muito mais vocês conferem na edição dessa semana.
Revide. E agora o Paulo Apolinário, editor do portal Revide, vai nos contar quais foram os principais destaques desta semana. Oi, Bel, Murilo e ouvintes do RevideCast. Um dos destaques do portal Revide nessa semana foi a matéria que fizemos sobre a exigência por parte da Prefeitura do comprovante vacinal de todos os servidores. Um decreto publicado no Diário Oficial do município na última quarta-feira exige dos servidores públicos o comprovante de vacinação completa contra a Covid-19 para ingressar nos prédios municipais. A regra é válida para empregados em órgãos da administração direta, funcionários de autarquias e fundações, além dos prestadores de serviço e até fornecedores. A fiscalização ficará por conta de cada repartição. Caso o servidor não apresente a carteira de vacinação, será aceito um comprovante de teste negativo, do tipo PCR ou antígeno, custeado pelo próprio funcionário e feito semanalmente. Para conferir mais informações sobre esta e outras notícias, acesse o portal Revide e nos siga nas redes sociais. Revide. E o professor Cleido Vasconcelos vai dar uma boa indicação de série ou filme para os nossos ouvintes. O Homem Invisível. É uma nova versão do filme O Homem Invisível. Não sei se é de 2019, por aí. E é com a Kate Moss. Não, Kate Moss é modelo. Aquela lá do Contos da Aia. A Fodástica. A Iona lá. Esqueci o nome dela. Eu não vou procurar, eu não vou parar para procurar, porque se eu parar para procurar, eu nunca mais gravo esse podcast. Então é ela que é a moça que vive um casamento com um cara hiper mega bilionário da cientista da ótica, tipo assim, esses caras que tem agora aí, tipo o dono da Amazon e do Google, e o Jeff Bezos, que é dono das minas de esmeralda que ele herdou do pai dele, então ele pode ser ele, porque ele tem dinheiro. Então, mas ela vive prisioneira, ela não pode fazer nada, que o marido controla tudo, ele tem uma obsessão em cima dela, e ela consegue fugir das mãos dele. Mas ela foge, vai morar na casa do cunhado. Eu também não sei essa parte. E só que ela começa a sentir que ele está por lá. Ela sente a presença dele, alguma coisa muda de lugar, muito sutilmente. Bom, eu só sei que ela começa a se sentir perseguida por ele que não está lá presente, mas que continua a oprimir ela e não consegue provar isso para ninguém. E é muito legal, porque o filme tem uma tensão, é um filme de suspense, tá, gente? E ele tem uma tensão, porque às vezes ela tá no quarto, ela olha pro outro lado do quarto, tem uma cadeira vazia, uma poltrona e umas roupas de pendurada, e ele dá uma tensão nessa coisa só, de estar olhando para um lugar que não tem ninguém, mas pode ser que esteja alguém lá. E a gente não sabe se é paranoia dela, se o cara descobriu uma maneira de ficar invisível mesmo, mas é um filme tenso, uma trilha sonora muito legal. Fazia muito tempo que eu não vi um suspense bom desse jeito. Que não tem susto fácil, que não tem sangue, tem assim muito pouco sangue. É torta de climão mesmo, tá? E é legal porque, assim como na época da AIDS, quando a AIDS deixou de ser uma coisa, entre aspas, de gueto, tá? Colocamos aspas nesse gueto aí, e começou a chegar na família tradicional, também põe aspas aí, e começou a classe média, os casais, né? Dizem que o Atração Fatal com a Glenn Close, ele é uma metáfora da AIDS, destruindo os lares perfeitos da classe média, né? A Glenn Close é a AIDS destruindo o casamento do Michael Douglas. E então eu acho que esse filme, se você for ver por essa leitura como uma metáfora de uma era, ele é a metáfora do Me Too, ou do assédio sofrido pelas mulheres de homens muito poderosos, que são invisíveis, né? Porque eles estão acima da justiça, da lei, porque eles controlam a mídia. E então eu acho que tem essa leitura para se fazer nesse filme. Mas se você não quiser fazer, você só vai na barca e assiste e sofra no bom sentido, em termos de suspense, porque é um filmaço. Beleza, mano? Então é isso. Bye!
Revide. E agora vamos ouvir a indicação de livro da professora Eliana Palocci. Quando um livro expõe uma realidade, quando ele relata um fato histórico, nos assustamos porque a realidade nem sempre é agradável. E essa sugestão de leitura hoje é o livro de Marcelo Rubens Paiva, Ainda Estou Aqui. Marcelo Rubens Paiva, que tem uma trajetória de vida marcada pela opressão. Seu pai foi morto durante o período da ditadura militar. A sua mãe, uma mulher ousada, uma mulher à frente do seu tempo, que desenvolve uma doença, e eu vou deixar para que vocês descubram ao longo da leitura, aquela mulher tão ousada, aquele filho tão intelectual, aquela família de pessoas que sempre leram muito, que sempre participaram da história do Brasil, foram atropeladas. Marcelo Rubens Paiva vive numa cadeira de roda, a sua mãe com uma doença degenerativa e seu pai morto pela ditadura militar. Então, Ainda Estou Aqui é um livro que retrata uma realidade, e uma realidade que não é única e não é exclusiva da vida de Marcelo Rubens Paiva. Ela também abrange situações vivenciadas por muitos outros brasileiros, por muitas outras pessoas, não só no Brasil, mas também em outros países. Mas aqui nós estamos falando, sim, falando da ditadura militar, falando de uma família que ficou esfacelada. Então essa sugestão de leitura é para que possamos mergulhar nesse período histórico tão difícil para todos nós. Revide. E agora vamos às dicas de cultura para o seu fim de semana. Uma dica de podcast que eu vou dar porque eu gosto muito é o Inédita Pamonha, apresentado pelo professor Clóvis de Barros Filho, que reflete sobre as coisas da vida, um pouco de filosofia e literatura. Toda quinta-feira é publicado um novo episódio de aproximadamente 15 minutos. Vale a pena ouvir. Eu adoro. E eu vou dar uma dica de livro, um livro que eu acabei de terminar de ler, que é O Torturado, do escritor Itamar Borges Júnior. Ele é um escritor baiano. O livro está entre os mais vendidos da Veja há várias semanas, e é a mesma história de um romance, né, de famílias que têm problemas de ligação com a terra, coloca a questão da reforma agrária. E o ponto mais interessante do livro é que o autor, por ser jornalista, ele faz uma narrativa muito rápida e muito bem organizada dos fatos, assim. É um livro que você pega e a história avança rapidamente, ao contrário de outros livros que às vezes você vê, fica meio que aquela enrolação, né, para se chegar ao final. O livro dele tem uma narrativa muito forte que consegue prender a atenção do leitor desde as primeiras páginas. Também gostei muito do livro, é uma boa indicação. E uma dica de série é Ozark, que acabou de estrear a 4ª temporada. É uma série para você maratonar. A série conta a história de Marty, um consultor financeiro de Chicago, que é também o mais importante lavador de dinheiro para o segundo maior cartel de drogas do México. Ele vai precisar lavar 500 milhões de dólares para aplacar a ira de um barão das drogas e arrasta sua família para a região bucólica dos lagos Ozark, no Missouri. Vale a pena assistir, eu tô adorando. Quero agradecer aos ouvintes que nos acompanham toda semana e desejar um excelente fim de semana para todos. Bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar até a semana que vem. O Revidecast tem a edição do Rodrigo Leone e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, YouTube, SoundCloud, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. A produção é do Flávio Barbosa, que está fazendo a sua última participação no podcast da Revide e vai voltar para São Paulo. Muito obrigado. Muito obrigado, ajudou muito a gente aqui. E agora o Pedro vai continuar a fazer esse trabalho que começou hoje, então logo vai estar aqui nos ajudando na produção. Você ouviu o Revidecast, o podcast semanal da Revide. Oferecimento Ribeirão Shopping, sempre muito mais. Informação de qualidade tem valor. Incentive o bom jornalismo.